Romanos 8, a partir do 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso 6. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode... Fica de pé um pouquinho, vamos dar uma movimentada aí, gente. Vamos. Aleluia. Você pode começar a falar com Deus, pedir para Ele: Senhor, se manifesta nessa noite. Queremos a Tua glória, queremos a Tua presença, queremos a Tua palavra, queremos que o Senhor fale conosco. Você pode elevar a sua voz agora em oração? Ô Papai, ô Deus vivo, ô Deus, ô Santo de Israel, ô Senhor dos exércitos, ô Criador dos céus e da terra, ô Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa voz, o nosso clamor nessa noite. Atende, Senhor, aquele que te fala. Atende aquele que ora a Ti. Atende, Senhor, aquele que te invoca nessa noite. Atende, Senhor, aquele que vem à Tua presença. Atende, Senhor, aquele que está debaixo do sangue de Cristo. Oh, Pai, e vem e desce nesse lugar com a Tua glória, com a Tua presença, com a Tua palavra revelada. Espírito de Deus, se move, 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 se move nesse lugar, nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, e glorifica o nome de Jesus. Aleluia, glória, 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 glória. Você pode dar glória a Deus, você pode glorificar o Senhor. Você pode fazer barulho nesse lugar. Você pode se liberar na presença dEle. Aleluia. Você pode se soltar diante do Senhor. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tome assento. É engraçado que quando a gente estava no mundo, quando a gente estava nas festas, quando a gente estava nos campos de futebol, né? A gente se solta, a gente se entrega ao espírito daquele lugar. Você se entrega ao espírito do futebol, ao espírito do carnaval, ao espírito da dança, ao espírito que está naquele lugar, você se entrega a eles. Extravasa. Mas quando está na presença de Deus, você tem dificuldade de se entregar ao Espírito de Deus. Porque existe uma batalha. Porque a coisa é diferente, né? O Espírito de Deus é uma coisa santa, pura, maravilhosa. E a nossa carne, as hostes espirituais não querem que a gente se entregue. Essa é a grande verdade. Mas para as coisas aí do mundo são mais fáceis, né? Mas Deus tem uma obra para nossas vidas nessa noite, né, irmãos? Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Eu gostei muito dessa versão, que fala da mentalidade. A mentalidade carnal é morte, se inclina para a morte. Morte não é inexistência. Morte é separação. Esse é o significado original da palavra morte. É estar separado de Deus, dessa dimensão, eternamente. Então, a mentalidade carnal ela inclina para a morte. E o triste é que a grande maioria dos cristãos, das pessoas que estão dentro da igreja, tem uma mentalidade carnal. A mentalidade carnal ela predomina mais do que uma mentalidade espiritual.
Isso é que é o grande problema. Hoje pela manhã, a gente estava explicando que nós somos seres espirituais, gente. Você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa espírito, alma e corpo, de dentro para fora, do mais importante para o menos importante. A maioria dos crentes fala corpo, alma e espírito. Ele está tão na dimensão humana, tão focado no que está em sua volta, que ele vem do menos importante para o mais. Não. É espírito, alma e corpo. Porque você é um ser espiritual. Se o seu espírito for tirado, sua vida acaba naquele exato momento. Ela termina. Quando o espírito sai. Então, a gente estava explicando isso, né? E falando sobre a vida, as questões espirituais que estão em volta da nossa vida, e a gente não identifica, não discerne, por estarmos muito focados no que está em nossa volta, no que é carnal, no que é humano. E a gente precisa entender isso. Aí você olhando para esse texto, a gente começa a identificar tanta coisa interessante. Eu vou primeiro falar de algo aqui. O que esse texto mostra claramente é como nós podemos identificar uma pessoa espiritual. O texto fala. Como é que eu identifico alguém que é espiritual? Você fala, nossa, fulano é tão espiritual, fulano é tão de Deus, tão cheio de Deus. Nossa, ele opera tantos dons, ele opera tantos sinais que estão na vida dele. Aleluia, glória a Deus, mas será que é isso que identifica uma pessoa espiritual? É os sinais que estão na vida dela, é os dons que estão na vida dela? Se você olhar para o texto, você vai entender que não é. O que identifica uma pessoa espiritual é a sua mentalidade. Põe para o texto, esse texto não fala de mentalidade, põe no 6. É a sua mentalidade. É a sua mentalidade. É a forma como ele pensa. Às vezes você vê uma pessoa que ela opera dons, mas ela é desonesta. Ela é avarenta. Ela é orgulhosa. Ela é desobediente, rebelde. Já viu tanto crente rebelde e é crente que fala em línguas, que profetiza, você vê dons na vida dele. Mas a mentalidade dele é uma mentalidade carnal. É uma mentalidade humana. É inclinada para a carne. Ele sai na briga se brincar, né? Ele sai. Né? Uma vez a Cássia estava numa loja lá para trocar o óculos e chegou uma mulher lá querendo bater em todo mundo na loja. E ainda falou que estava profetizando que a loja ia fechar porque ela era uma mulher de Deus. Então a pessoa, ela tem até certos dons presentes na vida dela, certas manifestações, mas a mentalidade é para a carne. A mentalidade é carnal. E lá na versão da RA vai dizer a inclinação, né, é para a carne. E a mamãe já dizia que a árvore sempre cai para o lado que está inclinada. O lado que a árvore está inclinada é o lado que ela vai cair. Gente, olha a inclinação que você está tendo. É para esse lado que você vai. Cuidado com as inclinações da sua carne, porque elas tendem para a morte. Né? Nós temos que entender que nós somos seres espirituais e o homem espiritual tem que dominar sobre o homem terreno. Aquilo celestial tem que dominar sobre o que é material. Aquilo que é eterno tem que dominar sobre aquilo que é temporal. Aquilo que é de Deus tem que dominar sobre aquilo que é do homem, que é da carne. Se você quiser viver eternamente, se você quiser ter o quê? Vida e paz. Já já a gente vai falar o que significa essa vida e paz. Então é assim que a gente identifica uma pessoa espiritual de uma pessoa carnal. É como ela
pensa. E como ela pensa, logo ela expressa nos lábios. Logo ela expressa com a boca. Logo, logo. Não vai demorar. Você fica com ela 5 minutos, 10. Ela logo vai expressar um pouco do que está dentro, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio. Então, não é difícil você identificar essas coisas. Então, a mentalidade segundo a carne é pensar conforme as circunstâncias, conforme os desejos passageiros, pensar como homem comum pensa. Essa é a mentalidade segundo a carne, é conforme as circunstâncias, conforme o que eu estou vendo, conforme o que os meus sentidos podem alcançar, pelo tato, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. E o homem espiritual, ele não vive pelo que vê, ele vive por aquilo que ele crê. Ele não anda por vista, ele anda por fé. Ele não anda por sentimentos, ele anda por convicção. É assim que ele anda, não é por sentimentos. Eu não venho para a igreja quando eu estou sentindo vontade de vir para a igreja. Eu venho para a igreja porque eu tenho convicção que ali é o meu lugar. Eu não oro quando eu acho que eu devo orar, agora é hora de orar. Não, eu oro porque eu sei porque eu preciso orar, porque a oração é a minha comunicação, é o meu elo de ligação com aquilo que é espiritual, com aquilo que é celestial, com a presença de Deus. Então você não faz as coisas para Deus quando você tem vontade. Você faz porque você é uma pessoa de fé e você sabe que você tem essa convicção, essa necessidade de agir dessa maneira. Então, mas infelizmente, irmãos, muitos crentes têm essa tendência. Nós somos assim, né? Nós. Mas tem que entender que você não nasceu de novo para pensar como o mundo pensa, como as pessoas pensam. Jesus falou, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Agora, o crente que pensa igual o ímpio, se deixa levar pelos cenários, né? Igualzinho o ímpio, ele está agitado igual a folha no vento, para um lado e para o outro. E isso não é para o servo de Deus, isso é para quem não tem uma estabilidade em Cristo. Isso é para quem não tem uma fé robusta, uma fé em Deus inabalável. Irmão, a nossa fé tem que ser inabalável. Nada tem que abalar o crente, ele tem que permanecer firme. Eu estou vendo ali a situação, acompanhando de perto a situação da irmã Florita, uma situação dificílima. Só milagre. Mas eu vejo tanto que o Agemílio tem sido uma pessoa inabalável. Eu vejo tanto que ele é convicto, tanto que ele está firmado. É muito bom, ele sempre foi um homem assim. Desde que ele se converteu, ele falou, pastor, eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para servir a Deus. E isso é muito bom você ver isso, né? Uma pessoa convicta. Está passando prova? Tá, a prova existe. A dificuldade existe. Os problemas existem. Mas você está ali firme, inabalável, sabendo que maior é aquele que prometeu, porque ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aleluia. Então, aí o texto fala, conclui aqui, a mentalidade espiritual é para vida e paz. Essas duas palavrinhas no grego, zoe e shalom. Zoe e shalom. Zoe significa vida do próprio Deus. Essa vida não é a vida comum. Essa vida é uma vida vibrante, é uma vida cheia de glória, é uma vida cheia de energia, é uma vida cheia de vitalidade, é uma vida cheia de poder, é uma vida cheia de realizações. Aleluia. Essa paz, esse shalom, não é qualquer paz. É paz que excede o entendimento, de todo o entendimento. É paz profunda, é paz perene. É paz em meio à guerra, é paz em meio à tormenta. Aleluia. Jesus disse, deixo-vos o meu shalom, deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Aleluia. Credes em Deus, credes também em mim. Aleluia, glória a Deus, ele deixou o seu shalom, ele deixou a sua paz. Essa
paz que ele deixou, ela não é ausência de guerra, ela não é ausência de dificuldade, ela é uma força, ela é um domínio no meio da tempestade, no meio da tormenta, no meio da aflição. Ela é um domínio, ela é uma segurança, ela é uma estabilidade do céu. Aleluia. Jesus, quando estava ali no barco em meio à tempestade, ele estava dormindo, porque ele é a representação, é a encarnação dessa paz. Aleluia. Que está tranquilo em meio às tormentas, em meio à tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, olha só. Nós vamos falar aqui sobre alguns exemplos. Essa questão de mentalidade espiritual e mentalidade carnal, olha, a maior batalha que o homem tem está aqui, ó, na mente. Os pecados começam aqui, os assassinatos começam aqui, os adultérios começam aqui. Mas a vida com Deus também começa aqui. A fé também começa, as decisões certas também começam aqui. Então a maior batalha do homem, ela é mental. Ela é carnal. Agora mesmo ela acontece. Agora mesmo ela está aí, ó, na vida de alguns. Então, alguns exemplos aqui, por exemplo, de mentes carnais na Bíblia. Eu estou falando de crente. É claro que essa palavra é para todos nós, para quem está visitando, para quem está ouvindo o Evangelho pela primeira vez, segunda, terceira, independente. É para todo ser humano que precisa do Evangelho, precisa da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra. Então é para todos. Mas o que Paulo está falando, ele está falando para a igreja e serve primeiramente para nós, que cremos. Exemplo de mentes carnais, Esaú. Um homem que tem o benefício da primogenitura sobre ele. Que isso representa a própria salvação no Velho Testamento. Seu primogênito, nossa, era o privilégio. Era aquele que tinha a dupla porção, era aquele que herdava toda a promessa, a linhagem daquela descendência. E ele era o primogênito de Jacó. No entanto, ele não valorizou aquilo que era espiritual. Ele trocou aquilo que era espiritual por algo momentâneo, por algo carnal. Quando ele chega daquela caça frustrada, onde aquilo, eu imagino que aquilo ali tudo é um quadro, um cenário que Deus constrói para revelar o que está no coração da pessoa. É um cenário que Deus constrói para revelar o que está no coração. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela está agitada, ela está inquieta. A mente dela não está aqui. Sabia? Eu estou vendo gente, às vezes Deus, o Espírito já mostra, fala para ele, essa pessoa está aqui, mas a mente não. Isso é o ser humano. Então Esaú chega ali com fome, porque ele não pegou nada, e como eu falei, é um cenário que Deus cria para revelar quem é a pessoa. Para revelar a inclinação. Ele chega, Jacó não ia adivinhar que ele ia chegar sem nada, ia chegar com fome. Jacó está fazendo um cozinhado. Esaú pede aquele cozinhado. Jacó fala assim, eu te dou se você vender o direito da sua primogenitura. Esaú fala, do que vai valer o direito da primogenitura se eu morrer? É um dramático, né? Como é que um filho vai morrer na casa dos pais? Ele estava em casa dos pais da mãe. Como é que o filho vai morrer de fome na casa dos pais, sendo o pai dele um homem rico? Porque Isaac era rico. Mas ele tem essa justificativa, ele tem esse argumento barato, esse argumento fraco, para vender aquilo, para trocar aquilo que é espiritual. Muitas vezes a nossa carnalidade, ela traz justificativas baratas para você dispensar o espiritual por algo carnal. Para você dispensar estar na presença de Deus, buscando o que é certo, buscando o que é do alto, para buscar aquilo que a tua carne está gritando para pecar.
E aí você traz uma desculpa mais barata. Não, do que adianta eu morrer a primogenitura? E ele vende, ele despreza o direito da sua primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Ele cedeu à fome do momento e ignorou um propósito eterno. Cedeu a fome, ela passa, as necessidades elas passam. Você tem que saber lidar com ela. A dificuldade ela passa. O choro dura uma noite, mas a alegria chega de manhãzinha. Então esses momentos eles fazem parte da vida. Então a mente carnal está sempre focada no agora. Sempre no momento, não no eterno. A mente carnal é guiada pelos sentidos e as necessidades momentâneas. Foi assim que Esaú agiu. Essa é a inclinação da mentalidade carnal. E aí você vai ver qual é o resultado disso na vida dele. Vai ser o mesmo resultado na minha, porque eu não sou melhor do que ele. Vai ser o mesmo resultado na sua, porque você não é melhor do que ele também. Outro exemplo. O povo no deserto. Povo murmurador. Irmão, coisa mais fácil é murmurar. Às vezes você senta aí na igreja, e aí sentado na igreja, para adorar a Deus, você murmura. A gente murmura. Ah não, essa música de novo. Deixa eu tomar água ali. Ih, esse irmão sentou aqui perto de mim. Oh, meu Deus, tem que esperar. Ai, Jesus, me dá graça. Dentro da igreja, o ser humano, ele murmura pelo vento que passa. Esse povo murmurou. Duas coisas que Deus abominou desse povo ali no deserto. Foram só duas coisas que fez com que esse povo ficasse vagando 40 anos e não entrasse na terra. Só a geração seguinte. Foi a murmuração e a idolatria. Essas duas coisas tiram Deus do sério. Idolatria e murmuração. Porque Deus não aceita ser substituído. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E murmuração, você está colocando Deus como incapaz, como mentiroso, como alguém que... Então esse povo murmurou. E uma das murmurações, assim, o povo recebia maná do céu. Que Deus descia do céu. Mas eles murmuraram querendo o quê? A comida do Egito. Então, muitas vezes as pessoas estão recebendo o que é celestial, mas elas estão preferindo aquilo que é natural. A carne sempre vai tentar prender as pessoas no Egito, mesmo quando Deus já deu Canaã como promessa. Mas a carne quer voltar para o Egito, a carne quer aquilo que a alimenta. Irmão, nós estamos aqui, não é para passar um tempo, para receber uma palavra, uma direção, uma bênção, sempre, nossa, que culto, oh Jesus, que maravilha, ir para casa aliviado. Não, nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas espirituais, templos de Deus, sensíveis à sua voz, que ouvem a sua voz, como eu ouvi ali. Gente, ele falou o tema e deu o texto. E eu fui abrir. Então, é para isso que nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Sacode a pessoa que está do seu lado. Meu irmão, você está vivo, glorifica aí. Se solta aí, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia! Outra pessoa, Saul, gente. Nossa, Saul foi outro que foi conduzido e agiu com uma mentalidade humana, carnal, querendo agradar o povo mais do que agradar a Deus. Esse é um grande defeito, muitas vezes, da liderança. Querer agradar mais o povo do que a Deus. Querer agradar mais o homem, muitas vezes, nós como crentes, querer agradar mais o homem do que a Deus. Quando os discípulos foram lá questionados pelos tribunais e foram inquiridos a não ensinar mais no nome de Jesus, o que Pedro disse? Vocês acham que é justo obedecer vocês antes do que a Deus? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens.
tudo aquilo que implique confronto à nossa fé, à nossa conduta moral e espiritual, não importa de quem venha, tem que ser rejeitado. Se vai confrontar, se vai comprometer, se vai manchar, a gente não pode aceitar. Então ele, com essa mentalidade carnal, o que ele fez? Ele tinha uma direção dada pelo profeta. Vai, o Senhor entregou Amaleque em tuas mãos. Esse povo perseguiu o meu povo lá no deserto. Matou as mulheres grávidas, matou as crianças. E eu jurei por mim mesmo que ia exterminar Amaleque debaixo do céu. E agora chegou o momento. Tu é o instrumento que eu vou usar para julgar essa nação. Vai, extermina Amaleque. Não poupa homem, não poupa mulher, não poupa criança, não poupa animal, não poupa gado, não poupa nada. Muitas pessoas não entendem isso. Mas se você saber o contexto... Eu não entender Deus, eu não entender o agir dele, não muda nada. Não muda nada, continua Deus, ele é Deus do mesmo jeito. O problema é todo meu. Não muda nada. E eu não aceitar alguém, uma pessoa, ou Deus, como ele é, também não muda nada. Isso não vai fazer ele deixar de existir, de não existir. Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. É igual você olhar para mim e falar assim, eu não te aceito como é. Não muda nada, eu continuo sendo eu. O que ele fez? Poupou o rei, poupou o melhor dos animais, com a justificativa. Esse é o grande problema nosso. Gente, vamos deixar de ser tolo. Quando você erra, fala assim, eu errei. Quando você erra com a sua esposa, chega e fala assim, eu errei, me perdoa. Quando você erra com seu esposo, faz a mesma coisa. Quando você erra com Deus, faça a mesma coisa. Deixa a justificativa de lado, que justificativa só te enrola. Só te deixa você mais embaraçado. Quando Samuel chegou e falou assim, você não obedeceu a palavra do Senhor. Ele disse, não, eu obedeci sim. Eu obedeci sim. Samuel falou, ué, como é que eu estou ouvindo esse barulho de animais? Esse barulho de jumentos, de bois, de vacas? Ah, não, deixa eu te explicar. Segura aí, profeta. Isso aí eu trouxe para sacrificar o teu Deus. Aí Samuel olhou assim, ué, mas Deus não pediu isso. Tem tanto prazer Deus em sacrifício do que em quem obedece a sua palavra? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que pensa que sacrificar é melhor do que obedecer. O religioso pensa que sacrificar é melhor do que obedecer. Ele pensa que subir uma escada de joelho, ele vai impressionar a Deus mais do que ele olhar para a palavra e falar assim, meu Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, me perdoa. Ele acha que o sacrifício dele é melhor, é maior e é mais importante do que ele olhar para aqui e obedecer o que está aqui. Então, essa mentalidade carnal de Saul lhe custou o reino. Ele preferiu sacrificar ao invés de obedecer. Ele achou que poderia fazer melhor. Esse é o grande problema, né? Não, o pastor está falando, eu estou ouvindo, não, mas eu sou mais inteligente. Não, mas eu sei, não, mas eu vou fazer do meu jeito. Não, mas eu não vou obedecer, não, vou seguir esse caminho. Problema seu. O meu dever é falar, o teu dever é ouvir. A minha obrigação é entregar, a tua obrigação é receber. Então, se você não recebe, com quem está o problema? Comigo aqui não é. Eita Jesus! Dá glória aí, irmãos. De hora que é difícil mesmo, eu sei. Vamos mais um exemplo de mente carnal, para depois a gente falar das espirituais, que é o que interessa para nós, né? Mas mais uma mente carnal, de uma mulher chamada Marta. Ela era irmã de Maria. Ambas receberam Jesus em sua casa.
Marta ficou cuidando das coisas, preocupada, agitada. Ela representa aquela alma ansiosa. Ela representa aquela alma que acha que vai resolver as coisas, vai resolver os problemas do mundo. Ela acha que a sua agitação, a sua ansiedade resolve. A sua aflição resolve. Irmão, a única ansiedade que é aceita é aquela que o homem fica quando a mulher entra para ganhar neném. Ali não tem jeito não, irmão. Você fica aqui, ó. Essa aí não dá. Essa aí eu falo, Jesus, não dá, aqui não dá. Enquanto eu não ouvi o choro, enquanto o médico não sair e falar, já nasceu, está tudo bem, essa aí não dá. Fora essa, Jesus falou, porque andeis ansiosos, né? Então Marta se preocupava com os fazeres domésticos, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo. E aí, a Marta olhou assim e falou assim, ela só quer ser, né? Só fica aí ouvindo e tal, e eu aqui agitando. Jesus, fala para Maria vir me ajudar. Porque eu estou muito atarefado aqui, eu estou muito cheio de coisas para fazer essa casa. Gente, você recebe uma visita como Jesus, para tudo e dá atenção para quem você recebeu na sua casa. Imagina você chegar numa casa que a pessoa larga você ali e vai cuidar das... Não, fica aí tranquilo, tá? Eu vou ali. E vai cuidar de tudo e você fica ali. E a pessoa só de um lado para o outro, dá um tchauzinho, aí vai, arruma as coisas e tal. Tudo bom, né? Tá tudo bem aí, né? E cuida. Ele está muito mais preocupado com a casa do que com você. Jesus falou para Marta, Marta, você anda agitada por muitas coisas, mas uma coisa só importa. Tu anda agitada por muita coisa, mas uma coisa só importa. Você já descobriu qual é? Você sabe qual é? Está aos pés dele. Ter comunhão com ele. Só isso importa. Só isso é o mais importante. E Maria escolheu essa melhor parte. E não vai ser tirada. Não vai você reclamando, não vai ser você falando. Não, ela já escolheu. Ela soube escolher. Então a mente natural, a mente carnal, ela é agitada, ela é ansiosa. Ela é levada pelas pressões do dia a dia. A mente carnal sempre busca a conveniência acima da obediência. Não, deixa ela me ajudar aqui e tal. Agora as mentes espirituais. Porque senão a gente não termina hoje. Tem muita coisa nisso na Bíblia. Você vai olhar para uma pessoa chamada José. José, um garoto de 17 anos, que é vendido como escravo, gente. Que é vendido como escravo pelos irmãos. Vendido como escravo pelos irmãos, José, e vai para uma terra como o Egito, distante. Chega lá, uma mulher endemoniada tenta seduzi-lo. Ele era um garoto, ele chegou lá com 17 anos de idade. À altura ele devia estar com uns 20. Naquele momento em que os hormônios estão aflorados. A mulher tentou seduzi-lo. Não era uma mulher qualquer, não. Era uma mulher bem cuidada, uma mulher tratada. Uma mulher que era a esposa do seu senhor. Tentou seduzi-lo. Mas José não cedeu à tentação. Não se deixou seduzir. Ele manteve a sua integridade. Ele manteve a sua fé. Ele manteve a sua honra. Ele falou, longe de mim pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Longe de mim pecar contra Deus e pecar contra o meu patrão. Longe de mim. Isso é a mentalidade espiritual, irmãos. Irmãos, ele está tão envolvido, ele está tão comprometido, ele está tão mergulhado em Deus, nas promessas, naquilo que Deus falou para ele, no Espírito de Deus, que os pratos vêm. Irmão, olha, sempre vai vir pratos do diabo para você. Sempre vai vir pratos de Satanás para você. Cabe a você se posicionar.
Oh, Deus, me livra disso. Não, Deus não vai livrar, não. É você que tem que se posicionar. A tentação vai vir, as ciladas vai vir. Mas José manteve a sua mente voltada para o Espírito, confiando nas promessas de Deus em sua vida. E você sabe o que aconteceu? Deus o honrou e ele foi exaltado. Se fosse outros, às vezes, como nós, muitos de nós aí, de uma forma carnal, podia dizer: meu Deus, como as coisas são difíceis. A gente tem promessa, mas tudo acontece ao contrário. Não é? A pessoa tem a promessa de Deus, crê que Deus vai mudar, vai prosperar, mas a sua circunstância é tudo ao contrário. Como é que um homem que tem um sonho, que Deus vai exaltar sobre a sua família, sobre toda a terra, esse homem agora é um escravo, gente? O que tem a ver a promessa com a realidade dele? Nada. Muitas vezes a promessa de Deus não tem nada a ver com a sua realidade, não tem nada a ver com a forma como você está vivendo, mas não interessa, fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Fiel é o que prometeu. A outra pessoa, Davi. Davi naquele episódio de Golias. Gente, o gigante que Davi viu, é o mesmo gigante que todo mundo estava vendo. Era o mesmo gigante, 2,70 m. E para quem não crê, para quem não acredita, a ciência, as escavações, é só você buscar na internet. É só você buscar no History, na Discovery Channel, tem lá os documentários dos gigantes, de homens de grande estatura, que foram extintos. Foi uma realidade. Houve pessoas com 3 metros de altura. Os anaquins. E Golias era descendente desse povo. O homem tinha 2,70 metros, conforme as medidas bíblicas, a altura dele dava 2,70 metros. Vocês me acham alto? Eu tenho 1,88 m. Coloca mais 1 metro. É muito grande. Um homem com mais de 200 quilos de músculo, de musculatura e tudo. Então era o mesmo gigante que todo mundo estava olhando. Todo mundo estava vendo aquele homenzão. Mas o povo de Israel estava vendo com a mentalidade carnal, humana, com medo. O medo é um espírito que atormenta a nossa carne. Tudo que Satanás quer colocar em nós é medo, pavor, pânico. Com relação à vida, com relação às situações, às circunstâncias. Mas eu vou te falar, quando o medo vir, dobra o teu joelho, levanta a autoridade, repreende. Aleluia, porque maior o que está em você. Eles olharam assim, Davi olhou como uma oportunidade. Davi olhou de forma diferente. Davi olhou, mas o que é isso? Esse camarada aí, esse grandalhão, não está afrontando vocês, ele está afrontando o Deus de vocês. Vocês não entenderam, não? Vocês não entenderam isso, não? Quando afronta você, está afrontando o Deus que você serve. Você não entendeu isso, não? Gente, olha, eu não tenho nenhum orgulho e não faço nenhuma... Não tenho nenhum prazer em falar o que eu vou dizer. Mas não foi mais de uma pessoa que se levantou contra mim que já está debaixo da terra. Inexplicavelmente, as pessoas simplesmente, com afronta, com desonra. Você entrega para Deus e conta os dias para ver o que acontece. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele olhou e viu da mesma maneira, mas coloca aí 1 Samuel 17, 26. Coloca na RA, não coloca na King James, não. Vamos interceder, irmãos, pelo esse povo. Tem alguém aí no som, gente? Dá um sinal com a mão. Não? Ah, tá. Olha só. É porque eu olhei para lá e não vi ninguém. Pastor é chato mesmo, gente. Não adianta.
Porque pastor lida com tanta coisa, gente, na igreja. É tanto problema, é picuinha. Irmão traz um problema, irmão traz outro. Não. Ó, o pastor tem que ver todos os problemas da igreja. Tá uma lâmpada queimada, irmão, ó, tem que trocar a lâmpada. Ô, irmão, o ar, ô, irmão, isso, ô, irmão, aquilo. Entende? Então, acúmulo de coisas. Aí tem hora que... Eu estou tentando, irmãos, trazer um irmão, tem 3 meses, para ele dar uma geral aqui na igreja e pintar por fora. E eu não consigo agenda com ele. Nem lá em casa, nem aqui. A chácara foi mais ou menos esse tempo. Graças a Deus, o Antônio ali, Deus levantou o Antônio e foi lá e me ajudou semana passada. Mas foi uma luta para levar alguém. Então vamos lá. Olha só o que Jesus... Oh, Deus. Vamos lá. Olha o que Davi falou. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem? Que farão aquele homem que ferir a esse filisteu? Vamos traduzir. O que vai ser feito, o que vai ser dado ao homem que ferir esse filisteu e tirar essa afronta? Às vezes vem umas afrontas. E a pior afronta, sabe qual é? É a afronta de irmão, não é nem de filisteu. Mas essas afrontas estão tudo canceladas em nome de Jesus, no mundo espiritual. E tirar a afronta de Israel, porque quem é esse filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem ele é? Olha só a linguagem. Isso é a linguagem de um homem espiritual. O homem espiritual, ele está inclinado para as coisas espirituais. Ele não se deixa levar. Enquanto todos recuavam com medo, Davi avançou em fé. A mente inclinada ao espírito transforma obstáculos em oportunidades. Aquilo ele transformou em oportunidade. Ele enfrentou aquele gigante e foi honrado. E derrotou aquele gigante. Não vamos entrar em detalhes. Mas como é que você está enxergando os seus gigantes? Como é que você está enxergando os seus desafios? Como é que você está enxergando as afrontas? Você quer enfrentar a afronta igual Saul queria que Davi enfrentasse Golias? Saul pegou a armadura dele e falou: Golias, toma essa armadura. Davi, toma essa armadura aqui, veste a minha armadura para você enfrentar o gigante. Você não pode ir desse jeito. Vai preparado, vai armado, toma a minha armadura. Davi colocou a armadura no corpo, aí foi andar. Não conseguia andar. Ele virou para o Saul e falou: eu nunca usei isso. Eu não posso ir dessa maneira, igual um palhaço. Isso aqui não está servindo para mim. Eu vou do meu jeito. Eu vou da minha maneira. Como é que é a sua maneira, Davi? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Essa é a minha maneira, a maneira espiritual. Eu vou com as armas espirituais, com as armas que Deus me deu. Uma funda e 5 pedras. E o problema está resolvido. Deus tem te dado armas suficientes para você derrubar gigantes, para você enfrentar as afrontas, para você enfrentar tudo que vem contra a tua vida. Deus já te deu as armas, meus filhos. A arma da fé. Vai em nome do Senhor contra esse gigante. Daniel tinha uma mentalidade espiritual. Gente, Daniel é um dos homens mais santos da Bíblia. Meu Deus. Eu me constranjo com certos homens. Porque você vê que a distância é muito grande entre nós e eles. Olha para uma pessoa como Daniel. Manteve a sua integridade. Ali tentaram fazer de tudo. Por quê? Porque ele foi exaltado na Babilônia. Deus usando ele de forma tremenda, ele sendo um homem íntegro, ele foi exaltado ao ponto do rei querer até colocá-lo sobre todo o reino. Tamanha era a estima, tamanha era a influência de Daniel. Havia o rei e 3 presidentes na Babilônia. Um dos presidentes era Daniel. Só que... Obrigado. Só que... quando você começa a prosperar, quando você começa a ser honrado, quando você começa a vestir uma roupinha melhor, começa, né? Deus começa a te honrar, os invejosos começam a olhar, não, isso não está certo, não.
Os invejosos olharam para Daniel e falaram assim: esse camarada chegou aqui como escravo. Esse camarada veio de uma nação que foi escravizada. Agora ele vai ficar lá sobre todo mundo? Que história é essa? Vamos dar um jeito de tirar esse cara dessa posição. Vamos dar um jeito de acabar com ele. E aí eles planejaram e arquitetaram, mas como? Procuraram em tudo achar algo para denunciar Daniel, caluniar Daniel, mas não acharam nada, não havia nenhuma brecha nele. Mas a mente maligna, a mente sagaz, falou assim: não, a gente só pode encontrar uma coisa se for na lei do Deus dele. Ah, ele ora 3 vezes ao dia, todo dia. Ele ora às 9 da manhã, ele ora ao meio-dia e ele ora às 3 horas da tarde. Ele ora 3 vezes ao dia. Já sei, vou falar para o rei baixar um decreto. Quem orar durante 30 dias, quem pedir alguma coisa a qualquer Deus que não seja ao rei, seja lançado nas covas dos leões. O rei assinou aquele decreto, que durante 30 dias ninguém podia orar. Ninguém podia fazer nenhuma petição. Mas somente ao rei. Aí, sabe o que a mente carnal fala? Sabe o que a mente carnal fala agora? Preste atenção. É só 30 dias. É só 30 dias. Suspende a oração. Tu passa esses 30 dias. Você não vai ser lançado na cova dos leões. Você mantém sua vida. Você continua na mesma posição. E tudo fica igual. Não é assim que a gente negocia os nossos valores? Não é assim que a gente negocia? Hoje, Satanás tem conseguido fazer os crentes negociar a consagração, negociar a oração, negociar os compromissos espirituais. Negocia. Não. Está tendo o campeonato e a Copa do Mundo de Clubes, e o Fluminense está lá, ô glória. O Fluminense vai chegar, o Flusão vai chegar. Mas a final é na hora do culto. Transfere o culto para mais tarde. Faz o culto mais cedo. Não vai para o culto. Não seria fácil para Daniel ficar... É só 30 dias. É só 30 dias sem orar. E pronto. Está tudo certo. Só que Daniel continuou orando do mesmo jeito. Ele continuou orando. Do mesmo jeito. Isso resultava em quê? Cova dos leões. Eles tinham, os antigos, eles tinham os ritos mais esdrúxulos de pena de morte. Era cova de leões, era fornalha de fogo, era crucificação, era fogueira, era ser lançado às feras. Eram as formas mais malucas que esses reinos tinham para condenar um prisioneiro, alguém, à morte. E nesse caso aí, era uma cova cheia de leões famintos, sem comer. Daniel podia parar de orar, mas ele não parou. Daniel estava governado pela consciência espiritual, pela mente espiritual. E nada podia fazer ele recuar. Nada ia fazer ele recuar. Nada ia fazer ele recuar. Gente, quando você tiver um propósito com Deus, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você levanta um propósito diante de Deus, eu não vou faltar culto. Eu vou me consagrar. Eu vou buscar Deus amanhã, depois, vou fazer um jejum. Sabe o que acontece? Um monte de empecilho para você não fazer. Aí eu quero te dizer, pelo amor de Deus, se você fez um voto, se você fez um propósito de se consagrar, não recue por nada. Eu já fui para a igreja debaixo de chuva. Já fui para monte. Já fiz o escambau, mas eu não voltei atrás. Eu não volto atrás naquilo que eu me proponho a fazer.
Mesmo que eu me arrebente, mesmo que eu leve prejuízo. Até em negócios feitos. Negociei, não volta atrás. Prometi fazer, não volta atrás. A Cássia sabe. Tem coisas que nós prometemos, inclusive, foi colocado primeiro no coração dela. Depois eu concordei e prometi. Aí não deu certo. Ah, não, vamos. Não, agora eu já prometi. Não volto, não. Coloca Daniel 6:12, 22. Já vou encerrar, só mais um pouquinho, tá, irmãos? Para ter aquele momento aqui com Deus poderoso. Daniel foi lançado na cova, passou a noite. O rei não dormiu, porque o rei amava Daniel. E viu que aquilo foi uma armadilha. Mas o que aconteceu? Pela manhã, quando o rei chegou na porta da cova e falou: Daniel, porventura o teu Deus pôde te salvar? Ele ouviu essa voz lá de dentro. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia! Se eu sou inocente, se eu sou justo, como é que eu vou temer? Sabe o que faz a gente temer? A injustiça, o pecado. Mas quando a gente está correto diante de Deus, quando você entregou tudo, quando você consagrou, quando você está convicto que a sua vida está limpa diante do Senhor, não há o que temer, não há o que temer, não há o que temer. Não há o que temer para aquele que anda reto diante de Deus. Amém? Para encerrar, Ana. Ana é outro exemplo de uma mente, da mentalidade espiritual. Irmão, não tem como você confiar em Deus e dar errado. Não tem jeito, não tem como dar errado. Ana, humilhada. Ana não podia ter filhos. Ana sendo humilhada pela Penina. Ana sendo criticada. Ana passando esse opróbrio, essa vergonha. Todo ano subia ao templo do Senhor, orava e nada acontecia. E ela continuava do mesmo jeito. Mas ela não desistiu. Sabe qual é a diferença de uma mente espiritual para uma mente carnal? A mente espiritual, ela não desiste. A pessoa que tem a mentalidade no espírito, ela não desiste. A pessoa que é espiritual, ela não desiste. Vai vir a dificuldade, vai vir um problema. Isso faz parte do processo. Isso é para apurar a fé. Isso é para fazer a nossa fé ficar mais valiosa. A pessoa que tem a mente espiritual, ela permanece firme. Ela poderia reagir, ela poderia ficar revoltada, ela podia brigar lá com a Penina, com a sua concorrente, mas ela escolheu dar uma resposta espiritual àquela situação, que foi buscar o Senhor, que foi adorar o Senhor, que foi fazer um voto diante do Senhor. Senhor, se tu me der um filho, eu devolvo ele a ti. Aleluia! Naquele dia que ela fez aquele voto, que ela fez aquela consagração, que ela agiu de forma totalmente espiritual, o sacerdote foi até ela e falou assim: Deus conceda o que você está pedindo. Vai em paz e Deus conceda o que você está pedindo. Naquele dia, ela foi em paz para casa. Ela não comia, ela estava depressiva, ela estava triste, mas naquele dia, ela voltou a comer, ela se alegrou, porque ela recebeu uma palavra, e ela sabia que aquilo era uma resposta de Deus. Essa noite é noite de resposta de Deus. Essa noite é noite de você tomar a palavra de Deus em seu coração. Essa noite é a noite de você rejeitar uma mente carnal, determinada à morte, viver numa mente do Espírito. Essa é a noite. Ela voltou com aquela palavra, e a Bíblia diz que passou um ano, e ela abraçou um menino chamado Samuel. Glória a Deus. Você pode ficar em pé para a gente orar?
Fique em pé, feche seus olhos, tem um momento de adoração agora.